Você já precisou criar colunas temporais na sua dimensão calendário, onde você juntava mês e ano, dia e mês? E no momento de você jogar essa coluna num gráfico, o período vem todo desordenado? Então vou mostrar para vocês como ordenar essas colunas com formatos temporais especiais na sua dimensão calendário de forma simples. Então já aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal e ajude a impulsionar esse conteúdo. Vamos então aqui para o nosso exemplo. Vamos aqui para a nossa exibição de tabela, e aqui eu tenho uma tabela de datas. Aqui eu tenho uma coluna de data, e dessa coluna de data nós extraímos aqui o nome do mês, e temos aqui outras 3 colunas com formatos de datas diferentes. Tenho aqui uma coluna trazendo mês/ano, dia/mês, e aqui quando inicia e quando termina a semana para cada data aqui da minha coluna de data. Se nós olharmos aqui também no nosso modelo dimensional, eu tenho aqui uma tabela fato simples e uma tabela dimensão calendário simples também. Vamos então aqui para a nossa exibição de relatório. Então vamos entender o nosso problema. Se eu colocar aqui o nome do mês e o total de vendas, eu tenho aqui um problema de ordenação. Se nós olharmos aqui, eu vou classificar o meu eixo por nome do mês de forma ascendente, ou melhor, forma crescente, né? De janeiro a dezembro. Se olharmos aqui, começa com abril, agosto, dezembro e assim em diante. Isso ocorre porque colunas do formato texto são classificadas de forma alfabética, enquanto que colunas com formato inteiro, número inteiro ou decimal, são ordenadas de forma numérica. 1, 2, 3 e assim em diante. Então, para corrigirmos esse primeiro problema, nós vamos aqui então transformar dados. E para criar uma coluna de ordenação de nome do mês, nós vamos colocar aqui então, adicionar coluna personalizada. Como aqui só temos a informação do mês, para ordenarmos então essa coluna, vamos então colocar aqui o número do mês. Para trazermos aqui o número do mês, date month. Coloca a coluna data entre colchetes, fecha parênteses e dá um OK. Então nós temos aqui uma coluna que irá ordenar a nossa coluna nome do mês. Janeiro será ordenado por 1, fevereiro por 2 e assim em diante. Aqui você classifica aqui como um formato número inteiro. E vamos voltar aqui, página inicial, fechar e aplicar. Aguardar aqui carregar. Vamos então aqui na nossa exibição de tabela. Você então irá clicar aqui nome do mês, ferramentas de coluna, e aqui na opção classificar por coluna, vem aqui número do mês. Se nós olharmos aqui agora no gráfico, nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril e etc. Então, sendo assim, a nossa coluna nome do mês está sendo ordenada por um valor numérico, que é a coluna número do mês. Perfeito. Vamos então para o segundo problema. Então agora eu vou colocar aqui mês e ano. Se nós olharmos aqui, eu vou classificar novamente, colocar aqui o eixo por mês/ano de forma crescente. Se nós olharmos aqui, também está classificado de forma alfabética. Abril, agosto, dezembro, fevereiro e assim em diante. Para corrigirmos esse problema, vamos então aqui na nossa transformação de dados, em Power Query, dimensão calendário. A próxima solução do problema, nós temos que seguir a seguinte regra. Inclusive, essa regra será aplicada para qualquer outro tipo de coluna em que utilize esses formatos aqui, misturando mês e ano, dia e mês e assim em diante. Vamos entender então. Essa lógica só funciona se entendermos a seguinte questão. Nós temos o dia, o mês e o ano. O dia está dentro do mês e o mês está dentro do ano. Então agora nós vamos então aqui adicionar uma coluna personalizada. Se nós olharmos aqui mês/ano, eu vou então aqui extrair o ano da minha coluna de data, date year. Aqui você extrai o ano de uma data. Então aqui eu tenho o ano. Vamos então colocar aqui order by, ordenar por mês/ano. Vou dar um OK só aqui para visualizar. Então nós temos aqui 2025. Perfeito. Vamos voltar aqui então. Então você vai fazer o seguinte. Se o ano da minha data é o maior nível da hierarquia, ou seja, o dia está dentro do mês e o mês está dentro do ano, então você vai fazer aqui sempre o maior vezes 100, mais o menor. Quem que é o menor? É o mês. Então, o mês, você pode colocar aqui a coluna número do mês, que já está trazendo o número do mês de cada data. Vou dar aqui um OK. Vou classificar aqui agora como número inteiro. Então, aqui nós temos a coluna que vai ordenar a coluna mês/ano. Vou aqui voltar aqui, página inicial, fechar e aplicar. Aguardar aqui atualizar. Vamos voltar aqui na nossa exibição de tabela. Então aqui a minha coluna mês e ano, eu vou selecionar. Vou vir aqui ferramenta de coluna e vou classificar aqui por order by mês e ano.
Se nós voltarmos aqui para a nossa solução, veja então que nós temos aqui janeiro 25, fevereiro 25, março e assim em diante. Então, dessa forma, ele vai ordenar de forma temporal, da forma correta. Então, vamos aqui para o nosso terceiro problema. Dia-mês. Então, aqui nós temos outra situação. Vou classificar aqui também, classificar o eixo por dia-mês, classificar eixo de forma crescente ou ascendente. Então, nós temos aqui classificação, aqui ele está trazendo de forma alfabética, então ele está trazendo aqui, inclusive, o dia em primeiro lugar. 3, 5, 8 e assim em diante. Então, agora vamos aqui em transformar dados para trazer a solução para este outro problema. Voltar aqui na dimensão calendário, vou adicionar aqui uma coluna personalizada. Vamos então seguir a mesma lógica. Aqui eu tenho uma mesclagem de dois formatos de data, o dia traço o mês. Se nós seguirmos então a nossa lógica, vamos então multiplicar a maior hierarquia da nossa coluna de data vezes 100. Nossa maior hierarquia aqui, no caso, é o mês. Vou colocar aqui order by dia traço mês. Seguindo a regrinha anterior, nós vamos multiplicar por 100 a maior hierarquia da nossa coluna de data. No caso aqui nós temos dia e mês, e o dia está dentro do mês. Portanto, o dia é a menor hierarquia e o mês é a maior. Então, vou colocar aqui número do mês, que aqui eu já tenho a coluna número do mês, vezes 100, mais o dia. O dia, como eu não tenho aqui uma coluna, eu vou extrair aqui utilizando a função dateDay. Coloco aqui a coluna data, fecha parênteses. Vou dar aqui um OK. Então, nós temos aqui a outra coluna que irá ordenar a coluna dia-mês. Vou classificar aqui como número inteiro. Voltar aqui página inicial, fechar e aplicar. Vou aguardar carregar. Vamos então na nossa exibição de tabela. Seleciono dia e mês. Vamos classificar então order by dia e mês. Vamos voltar aqui. Se nós olharmos aqui, temos a terceira solução. 15 de janeiro, 10 de fevereiro, 20 de março. Se nós olharmos aqui o final do ano, 3 de novembro, 19 de dezembro. Então aqui nós conseguimos trazer a solução número 3. Agora, por fim, nós temos aqui uma solução muito interessante para o problema número 4. Vou trazer aqui a semana de início e fim da minha respectiva data. Quando inicia e quando termina. Vou também classificar aqui semana de início e fim de forma crescente. Repare então que nossa coluna está toda desordenada aqui no nosso visual. Então nós temos aqui no nosso visual um intervalo de quando inicia e quando termina a semana para cada data lá da minha tabela. Se nós olharmos aqui, está tudo desordenado. Aqui nós temos 2 de novembro até 8 de novembro. Porém, novembro, o próximo mês é dezembro. Se nós olharmos aqui, está indo para agosto. Então, para criarmos a solução desse problema, vamos voltar aqui no Power Query, dimensão calendário. Antes de começarmos, eu vou então extrair o início e o fim da semana de cada data. Vou então trazer aqui uma nova coluna personalizada e vou trazer aqui semana início, date, start of week. Aqui você vai trazer o primeiro dia da semana em que começa aquela data. Lembrando que aqui a nossa função está considerando o domingo como o primeiro dia da semana. Vou dar aqui um OK, semana de início. Então nós temos aqui uma coluna data, vou classificar aqui como uma data. Eu vou trazer também uma coluna personalizada com fim da semana. E aqui você vai utilizar a função date end of year, end of week, aliás. Coloca aqui a tabela, a coluna data, fecha parênteses. Bem OK. Formata aqui como uma data. Perfeito. Vamos até fazer uma comparação aqui. Vou selecionar essas duas colunas e mover aqui para o início da minha tabela. Então, se nós olharmos aqui no dia 20 de 3 de 2025, a semana iniciou no dia 16 do 3, que foi um domingo, e se findou no sábado, dia 22 de março. Você pode olhar aí no seu calendário. Então, agora vamos então criar a coluna de ordenação para a minha coluna semana de início e fim. Vou adicionar aqui uma coluna personalizada. Então, vamos entender aqui a lógica novamente. Então, eu tenho que multiplicar o maior nível da hierarquia da data vezes 100, mais a menor. Então, aqui nós temos duas hierarquias. Nós temos aqui o dia e o mês, tanto para o início de quando inicia a semana, quanto para o fim.
Então vou colocar aqui também Order by, semana de início e fim, só para deixar aqui organizado. Então aqui vamos fazer da seguinte forma. Como vamos fazer vários tratamentos, vou colocar aqui let in. Lembrando que o let in, você vai colocar aqui tudo que for transformação dentro do bloco let e o último retorno, ou seja, a última transformação, você irá colocar aqui no bloco in. Então para cada transformação eu vou dar aqui um nome. Eu quero extrair o mês da minha semana de início. Então vou colocar aqui date month, semana início. Então aqui eu tenho o mês e eu vou então multiplicar vezes 100. Eu vou dar aqui um nome. Tratamento início é igual a. Perfeito. Vou colocar aqui. Vou até colocar mês, tratamento início. Opa. E aqui vou colocar dia, tratamento início é igual a. E aqui, em vez de eu trazer o mês, eu vou trazer o dia. E aqui eu não preciso fazer nada. Aqui eu só vou trazer o dia. Perfeito. Mesmo cálculo, então, eu vou fazer para quando terminar a semana. Então, aqui, em vez de eu trazer tratamento início, eu posso colocar fim nos dois nomes. Então, aqui, semana início, vou colocar semana fim. Aqui, semana fim. Semana, fim semana. Fim da semana. Então aqui eu posso copiar aqui a minha coluna e trazer aqui também para o meu dia. Perfeito. Então nós temos aqui os dois cálculos. Aqui eu trouxe o mês vezes 100. Aqui eu também extraí o dia da semana de início. E a mesma coisa eu fiz aqui para o fim. E o final do meu cálculo vai ser da seguinte forma. Aqui eu tenho o mês de início vezes 100. Eu vou até colocar aqui entre parênteses para isolar o meu cálculo. Mais o dia de tratamento de início. E aí eu vou somar também com o mês do fim. Mês tratamento fim. Mais dia tratamento fim. Perfeito. Então aqui ele multiplicou vezes 100 e somou com o dia. Mesma coisa ele fez para o início e para o fim. Vou clicar aqui em OK. Então aqui eu tenho a minha outra coluna que vai ordenar a minha coluna semana de início e fim. Vou colocar aqui também como número inteiro. Vou agora fechar e aplicar. Aguardar aqui atualizar. Então vamos então aqui na nossa exibição de tabela. E aqui na nossa coluna semana de início e fim, eu vou classificar por order by semana de início e fim. Vamos então aqui para a nossa exibição de relatório. E agora, se nós olharmos, as nossas descrições estão, vai de 12 de janeiro até 18 de janeiro, vai de 9 de fevereiro até 15 de fevereiro. Se nós olharmos aqui no final do ano, de 2 de novembro até 8 de novembro, 14 de dezembro até 20 de dezembro. Dessa forma, então, as suas colunas estarão ordenadas da forma correta. E a partir daí você consegue utilizar essas colunas em diversos tipos de visuais para trazer insights temporais. Agora suas colunas temporais estão organizadas dentro do seu relatório. Já enfrentou esse problema antes? Então comenta aqui embaixo se essa dica te ajudou. E por fim, já deixa seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder o próximo conteúdo.